Ela bateu à porta da quinta de um desconhecido, vendendo laranjas para ajudar a sua mãe doente. Mas quando entrou e viu a fotografia moldurada da sua mãe pendurada na parede, tudo mudou. "Por que é que a fotografia da minha mãe está na sua casa?" perguntou ela ao proprietário milionário. E o que ele disse a seguir deixou ambos em choque. Olá a todos e bem-vindos à nossa história. Antes de começarmos, por favor, gostem deste vídeo e subscrevam o canal. Além disso, digam-nos nos comentários de onde estão a assistir. Lisboa, Porto, talvez Angola ou Moçambique. Adoraríamos saber. O sol escaldante da zona nobre do Estoril castigava Mariana enquanto ela caminhava lentamente pelas ruas imaculadas, segurando um saco de plástico pesado, cheio de laranjas. Tinha apenas 9 anos, mas já carregava o peso do mundo nos seus ombros frágeis, um peso que a fazia caminhar como alguém com muito mais idade. As suas pernas pequenas doíam de tanto andar, horas a fio, e o seu estômago roncava com uma fome que a acompanhava desde o amanhecer. No entanto, nem um único queixume escapava dos seus lábios. Cada passo doloroso era pela sua mãe, Beatriz, que estava em casa, doente na cama, incapaz de trabalhar e a precisar de medicamentos que elas não tinham como pagar. A única coisa que Mariana podia fazer era vender laranjas. Ia de casa em casa, batendo nos portões imponentes, esperando que alguém comprasse alguma coisa. A maioria das pessoas simplesmente a ignorava. Algumas recusavam secamente, fechando a porta na sua cara sem um segundo olhar. Mas ela não desistia. A sua mãe sempre lhe dissera para ser forte, para nunca deixar de tentar. E então, ela viu o portão mais grandioso que alguma vez imaginara. Por trás dele, erguia-se uma quinta no Vale do Douro, uma propriedade magnífica com paredes brancas imaculadas e janelas altas, rodeada por uma flora luxuriante e flores vibrantes que pareciam um quadro. Ela ficou parada por um momento, simplesmente a olhar, boquiaberta. A casa parecia um palácio de um conto de fadas. Mas havia algo de melancólico nela. Estava demasiado silenciosa, como se ninguém vivesse realmente ali. Mariana respirou fundo, enchendo os pulmões de coragem, e aproximou-se do portão. Pressionou o pequeno botão na parede de pedra. Passaram alguns segundos, e Mariana começou a pensar que não estava ninguém em casa. Foi então que ouviu um estalido vindo do altifalante. "Quem é?" perguntou uma voz masculina, profunda e grave. Mariana pigarreou. Olá, senhor. Chamo-me Mariana. Estou a vender laranjas. Gostaria de comprar algumas. São muito frescas e doces." Seguiu-se um longo silêncio. Mariana esperou, o coração a bater com força contra as costelas. Estava prestes a ir embora quando a voz soou novamente. "Quanto custam?" O rosto de Mariana iluminou-se com uma centelha de esperança. 5 laranjas por 2 euros, senhor. Ou 10 por 3 euros. É um bom negócio. Outra pausa. Depois a voz disse, "Espera aí." Mariana ficou junto ao portão, passando o saco pesado de uma mão para a outra. Os seus braços estavam doridos e a sua garganta estava seca. Não bebia água há horas. Mas se este homem comprasse as suas laranjas, ela poderia comprar o remédio para a sua mãe hoje. Esse pensamento deu-lhe forças para esperar. Depois do que pareceu uma eternidade, ouviu o som de passos a aproximarem-se. O portão rangeu alto e abriu-se lentamente. Um homem alto estava diante dela. Vestia roupas caras, uma camisa branca impecável e calças pretas bem passadas. Os seus sapatos brilhavam, e o relógio no seu pulso parecia custar mais do que o apartamento inteiro de Mariana. O seu rosto era bonito, mas marcado por um cansaço profundo, com olhos tristes que pareciam carregar o peso de pensamentos sombrios. O seu cabelo tinha alguns fios de prata, embora não parecesse muito velho. Era Rui, embora Mariana ainda não soubesse o seu nome. Ele olhou para a menina pequena com o seu uniforme escolar gasto e sapatos sujos. Por um instante, algo estranho brilhou nos seus olhos. Talvez surpresa, talvez confusão. "Entre", disse ele suavemente. Mariana hesitou. A sua mãe sempre a avisara para nunca entrar na casa de estranhos, mas este homem não parecia perigoso. Parecia solitário e muito, muito triste. "Está tudo bem", disse Rui, sentindo a sua apreensão. "Eu compro todas as suas laranjas. Se tiver medo, pode ficar aqui mesmo junto ao portão." Todas, os olhos de Mariana arregalaram-se. Ela tinha 20 laranjas no saco. Isso daria um total de 6 euros. Era mais do que ela costumava ganhar em 3 dias. "Sim, todas." Rui tirou a carteira do bolso, mas depois parou e olhou para ela com mais atenção. "Quando foi a última vez que comeu?" O estômago de Mariana roncou alto, respondendo por ela.
Sentiu as bochechas a arder de vergonha e olhou para os pés. O rosto cansado de Rui suavizou-se. Entre. Deixe-me dar-lhe algo para comer primeiro. Depois pago-lhe as laranjas. Mariana sabia que não devia, mas a fome era uma dor aguda no seu ventre. E a voz do homem, embora os seus olhos fossem tristes, era gentil. Ela acenou lentamente com a cabeça e seguiu através do portão. O jardim era ainda mais bonito de perto. Havia rosas vermelhas, lírios brancos e flores roxas cujo nome ela não conhecia, a crescer por todo o lado. Um caminho de pedras lisas levava à porta da frente da quinta. Tudo parecia perfeito, como uma fotografia de uma revista. Mas também parecia vazio, como um jardim onde nenhuma criança jamais brincara. Rui abriu a enorme porta da frente e Mariana entrou. O seu queixo caiu. O interior era imenso. O teto era tão alto que ela tinha de inclinar a cabeça toda para trás para o ver. Tudo brilhava de tão limpo. O chão era de mármore polido, um lustre de cristal pendia do teto, e os móveis pareciam tão imaculados que era como se ninguém nunca se tivesse sentado neles. Grandes quadros em molduras douradas estavam pendurados nas paredes. Mas a casa parecia fria. Não fria de temperatura, mas fria de solidão. Não havia cheiros de cozinha, nem vozes, nem risos, nem música, apenas um silêncio que assustou um pouco Mariana. Espera aqui, disse Rui, apontando para uma cadeira perto da entrada. Vou buscar-lhe alguma coisa. Mariana sentou-se com muito cuidado, com medo de que o seu uniforme velho sujasse a cadeira cara. Olhou ao redor da sala, absorvendo tudo. Era assim que era a riqueza. Este homem tinha uma quinta, móveis bonitos, provavelmente mais dinheiro do que alguma vez poderia gastar. Mas por que é que ele parecia tão triste? Por que é que a sua casa parecia tão vazia? E então ela viu. Numa pequena mesa de madeira perto das escadas, havia uma fotografia numa bela moldura dourada. A moldura era brilhante e cara, mas a fotografia no interior era um pouco antiga e desbotada. Mariana levantou-se lentamente e aproximou-se. O seu coração começou a bater mais depressa. Pegou na moldura com as mãos, que agora tremiam. A mulher na fotografia parecia muito mais jovem e saudável do que Mariana se lembrava. Usava um lindo vestido azul e sorria para a câmara. O seu longo cabelo escuro caía sobre os ombros. O seu sorriso era radiante, cheio de alegria. Um sorriso que Mariana não via no rosto da sua mãe há muito, muito tempo. Mas Mariana conhecia aquele rosto. Via-o todos os dias. Mesmo que a mulher na fotografia parecesse tão diferente, tão feliz, tão cheia de vida, Mariana sabia exatamente quem era. Era a sua mãe. Era Beatriz. As mãos de Mariana tremiam enquanto ela agarrava a moldura. A sua mente girava com perguntas. Por que é que a fotografia da sua mãe estava na casa deste estranho rico? A sua mãe nunca mencionara conhecer pessoas ricas. Na verdade, a sua mãe nunca falava da sua vida antes de Mariana nascer. Sempre que Mariana perguntava sobre o seu pai ou sobre os velhos tempos, a sua mãe ficava em silêncio. Uma tristeza profunda enchia os seus olhos, e ela mudava rapidamente de assunto. Mariana ficou ali, congelada, a olhar para a fotografia. A sua mente era um turbilhão de perguntas, cada uma a colidir com a outra como ondas. Como é que este homem conhecia a sua mãe? Por que é que ele tinha esta fotografia? E por que é que a sua mãe parecia tão feliz nela? Mais feliz do que Mariana alguma vez a vira. Ouviu passos atrás de si e virou-se bruscamente. Rui tinha voltado, carregando uma bandeja com sandes, bolachas e um copo alto de sumo de laranja fresco. Mas quando viu o que Mariana segurava, ele parou de repente. A bandeja tremeu nas suas mãos. O seu rosto ficou branco como se todo o sangue tivesse sido drenado dele. Os seus olhos fixaram-se na fotografia, depois no rosto de Mariana, e de volta para a fotografia. Por um longo momento, ninguém falou. O silêncio na casa vasta parecia agora ensurdecedor. É a minha mãe, disse Mariana suavemente, a sua voz pouco mais que um sussurro. Ela levantou a moldura para que ele pudesse ver melhor, embora ele já estivesse a olhar para ela. Por que é que a fotografia da minha mãe está na sua casa? A boca de Rui abriu-se, mas não saíram palavras. Ele parecia ter recebido a notícia mais chocante da sua vida. A bandeja nas suas mãos tremia violentamente, fazendo o sumo no copo ondular. Ele pousou cuidadosamente a bandeja numa mesa próxima, movendo-se muito devagar, como se tivesse medo de cair. Depois virou-se para Mariana, os olhos arregalados em descrença. A sua mãe. A sua voz falhou quando falou. Como se chama a sua mãe? Beatriz, respondeu Mariana. O nome dela é Beatriz. Rui deu um passo para trás,
estendendo a mão para se apoiar na parede. A sua respiração tornou-se rápida e superficial. Agora ele estudava o rosto de Mariana mais de perto, examinando os seus olhos, o seu nariz, os contornos do seu rosto, como se procurasse algo. Beatriz, repetiu ele, e a forma como disse o nome dela soou parte oração, parte pergunta. Beatriz. Ela é sua mãe. Mariana acenou com a cabeça, confusa com a reação extrema do homem. Por que é que ele estava a agir de forma tão estranha? E por que é que ele parecia que ia chorar? Senhor, está bem? Perguntou ela, agora preocupada. Conhece a minha mãe? Rui passou a mão pelo cabelo, um gesto que revelava a profundidade da sua angústia e confusão. Ele tropeçou até à cadeira mais próxima e desabou nela, como se as suas pernas já não o conseguissem suster. Se a conheço, disse ele baixinho, mais para si mesmo do que para Mariana. Sim. Sim, eu conhecia-a. Há muito tempo. Ele olhou para Mariana, os olhos a brilhar com lágrimas não derramadas. Quantos anos tens, menina? Tenho 9, senhor. Faço 10 em 3 meses. Rui fechou os olhos e respirou fundo. As suas mãos tremiam. Mariana nunca tinha visto um homem adulto parecer tão abalado. Assustou-a um pouco. Onde está ela agora? Perguntou Rui, abrindo os olhos novamente. Havia um toque de desespero na sua voz. Onde está a Beatriz? Ela está em casa, senhor. No nosso apartamento. Ela está muito doente. É por isso que eu estava a vender laranjas, para lhe comprar os remédios. Os olhos de Mariana encheram-se de lágrimas ao pensar na sua mãe, deitada no seu colchão fino, a tossir e fraca. O médico disse que ela precisava de um medicamento que custava 30 euros. Tenho tentado poupar, mas... Leve-me até ela, interrompeu Rui, levantando-se de repente. Por favor. Leve-me até à sua mãe agora mesmo. Mariana recuou, assustada com a urgência na sua voz. Mas eu não compreendo. Por que é que tem a fotografia dela? Como conhece a minha mãe? Rui olhou para a menina à sua frente, a segurar a fotografia como se fosse um tesouro. Ele conseguia ver Beatriz no seu rosto. Os mesmos olhos, a mesma gentileza nos seus traços, até a forma como ela inclinava a cabeça quando estava confusa. O seu coração batia com tanta força que parecia que ia sair do peito. Seria possível, depois de todos estes anos? Mariana, disse ele, tentando manter a voz calma, embora tudo dentro dele estivesse a tremer, preciso de te perguntar uma coisa muito importante. Tens pai? O rosto de Mariana caiu. Era a pergunta que ela mais odiava no mundo. A pergunta que as outras crianças na escola usavam para a provocar. A pergunta que a fazia sentir-se diferente e incompleta. Não, senhor, disse ela baixinho, olhando para os seus sapatos gastos. Não tenho pai. Somos só eu e a minha mãe. Sempre fomos só nós as duas. As palavras atingiram Rui como um golpe físico. Um som escapou da sua garganta. Não era bem um soluço, mas estava perto. Ele cobriu o rosto com as mãos por um momento, a lutar para controlar a onda de emoções que o ameaçava dominar. Quando baixou as mãos, os seus olhos estavam vermelhos e úmidos. Mariana, disse ele, a sua voz embargada pela emoção, acho que talvez saiba porque é que a tua mãe nunca te falou do teu pai. E acho que talvez saiba porque é que ela teve de ir embora e criar-te sozinha. Ele fez uma pausa, a lutar com as palavras. Mas eu preciso de a ver. Preciso de falar com ela. Há coisas que aconteceram há muito tempo que precisam de ser explicadas. Mariana estava agora completamente perdida. Nada fazia sentido. Por que é que este estranho rico estava a chorar? Por que é que ele se importava tanto com a sua mãe? E o que queria ele dizer com saber porque é que a sua mãe a estava a criar sozinha? Eu não compreendo, disse Mariana, a sua voz pequena e assustada. Rui ajoelhou-se para ficar ao nível dos olhos de Mariana. Tão perto, ela podia ver as lágrimas a escorrerem-lhe pelas bochechas. Este homem rico e poderoso estava a chorar a sério, e Mariana não sabia o que fazer. Eu sei que não compreendes, disse Rui gentilmente. E eu sei que tudo isto é muito confuso e talvez um pouco assustador, mas por favor, acredita em mim. Eu nunca te faria mal a ti ou à tua mãe. Eu só preciso de a ver. Procurei-a durante tantos anos, e agora, a sua voz falhou. Agora encontrei-te a ti. Procurou a minha mãe? Perguntou Mariana, os olhos arregalados. Sim, sussurrou Rui. Procurei a tua mãe durante 10 anos. A mente de Mariana girava. 10 anos.
Ela tinha 9. Isso significava que ele a procurava desde antes de ela nascer. Ou talvez logo depois de ela nascer. Um pensamento começou a formar-se na mente de Mariana. Um pensamento tão grande, tão assustador e tão impossível que ela mal se atrevia a pensar nele. Mas uma vez que lá estava, não conseguia afastá-lo. Senhor, disse ela lentamente, a sua voz a tremer, porquê? Por que é que procurou a minha mãe durante 10 anos? Rui olhou para ela por um longo momento. Ele queria dizer-lhe a verdade ali mesmo. Queria dizer as palavras que lhe queimavam o coração, mas não podia. Ainda não. Não até ter a certeza. Não até falar com a Beatriz e compreender o que tinha acontecido há tantos anos. Isso é algo que preciso de discutir com a tua mãe primeiro, disse ele suavemente. Mas, Mariana, prometo-te, aconteça o que acontecer, tudo vai ficar bem. Mais do que bem. Ele levantou-se e tirou a carteira novamente. Desta vez, tirou várias notas e entregou-as a Mariana. Ela olhou para baixo e o seu queixo caiu. Havia 5 notas de 20 euros na sua mão. 100 euros. É demasiado, disse Mariana, tentando devolver o dinheiro. As laranjas custavam apenas 6 euros, e já me deu o dinheiro para o remédio da minha mãe. Fica com ele, disse Rui, a sua voz firme mas gentil. Usa-o para remédios, comida, o que quer que tu e a tua mãe precisem. E Mariana, ele fez uma pausa, olhando para ela com uma emoção tão intensa que o seu coração deu um salto, diz à tua mãe que o Rui quer vê-la. Diz-lhe que eu sei que ela está viva e que não estou zangado. Diz-lhe. Diz-lhe que só quer falar. Rui, repetiu Mariana. É esse o seu nome? Sim. A mente de Mariana girava ainda mais depressa. Olhou para a fotografia que ainda segurava. Amava a minha mãe. O rosto de Rui contorceu-se de emoção. Uma lágrima escorreu-lhe pela bochecha e ele não se preocupou em limpá-la. Sim, disse ele simplesmente. Eu amava-a mais do que qualquer coisa neste mundo. E nunca deixei de a amar. Mariana não soube o que dizer a isso. Tinha tantas perguntas, mas de repente sentiu uma necessidade avassaladora de ir para casa, para junto da sua mãe. Precisava de lhe contar sobre a coisa estranha, maravilhosa e confusa que acabara de acontecer. Eu devia ir, disse Mariana. Devia ir para casa e contar-lhe. Espera, disse Rui. Ele foi a uma pequena secretária no canto e escreveu algo num pedaço de papel. Este é o meu número de telefone e o meu endereço, embora já saibas onde eu moro. Diz à tua mãe para me ligar. Se ela não o fizer, trá-la aqui. Ou, ele fez uma pausa, parecendo hesitante. Ou diz-me onde vives, e eu vou ter contigo. O que quer que a faça sentir-se segura. Mariana pegou no papel cuidadosamente e dobrou. Pelo no bolso com o dinheiro. Eu moro no apartamento num bairro social em Setúbal, disse ela. Edifício C, apartamento 12. Mas é muito pequeno e não é bonito como aqui. Eu não me importo, disse Rui rapidamente. Só preciso de a ver. Mariana acenou com a cabeça. Pousou cuidadosamente a fotografia na mesa e pegou no seu saco vazio. Tinham-se esquecido completamente das sandes e do sumo que Rui tinha trazido. Nenhum deles estava a pensar em comida agora. Rui acompanhou até à porta e depois parou. Mariana, disse ele. Só mais uma pergunta. A tua mãe alguma vez falou do seu passado, de alguém que conheceu? Mariana abanou a cabeça. Não, senhor. Sempre que eu perguntava sobre os velhos tempos ou sobre o meu pai, ela ficava muito triste e silenciosa. Nunca queria falar sobre isso. Dizia sempre que o passado era o passado e que devíamos focar-nos no presente. Rui acenou lentamente com a cabeça, o maxilar cerrado. Compreendo. Mas às vezes, continuou Mariana, à noite, quando ela pensa que estou a dormir, eu ouço-a a chorar. E às vezes, ela sussurra um nome. Acho que o nome é Rui. Os joelhos de Rui quase cederam. Ele agarrou-se ao caixilho da porta para se equilibrar. Ela diz o meu nome, perguntou ele, a sua voz quase inaudível. Sim, disse Mariana. E ela soa tão triste quando o diz, como se dizer o nome a magoasse. Por um momento, Rui não conseguiu falar, não conseguiu respirar, não conseguiu pensar. Beatriz dizia o seu nome todos aqueles anos. Ela não se tinha esquecido dele. Ela ainda pensava nele, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Vai, conseguiu ele finalmente dizer. Vai para casa, para a tua mãe. Dá-lhe o remédio que ela precisa.
E por favor, diz-lhe que preciso de a ver. Mariana acenou e saiu pela porta. Mas antes de ir, virou-se uma última vez. Senhor. Quer dizer, Rui, disse ela. Você é o meu pai. A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, frágil como um ornamento de vidro que se podia estilhaçar a qualquer momento. Rui olhou para a menina pequena, corajosa e doce que tinha entrado na sua vida a vender laranjas, e o seu coração partiu-se e curou-se ao mesmo tempo. Eu ainda não sei ao certo, disse ele honestamente. Mas Mariana, acho que é uma grande probabilidade de eu ser. E se eu for? A sua voz embargou-se de emoção. Se eu for, então lamento imenso não ter estado lá. Lamento que tenhas tido de crescer sem pai. Lamento que a tua mãe tenha tido de lutar sozinha. Porque se eu soubesse que existias, nada neste mundo me teria mantido afastado. Mariana sentiu lágrimas a escorrerem-lhe pelas bochechas. Não compreendia tudo o que estava a acontecer, mas compreendia o suficiente. Compreendia que este homem tinha amado a sua mãe. Compreendia que algo terrível tinha acontecido há muito tempo. E compreendia que talvez, apenas talvez, as suas orações por uma família estivessem prestes a ser respondidas. Eu vou contar-lhe, disse ela. Vou contar-lhe tudo. E com isso, Mariana virou-se e correu. Correu pela entrada, através do jardim e saiu pelo portão. Correu todo o caminho para casa, com o coração a bater, o dinheiro apertado na mão e uma esperança que nunca antes sentira crescer no seu peito. Mariana correu pelas ruas, o saco vazio a saltar ao seu lado. Já não se sentia cansada. Não reparava no calor ou nas suas pernas doridas. A sua única preocupação era chegar a casa, junto da sua mãe. Quando finalmente chegou ao seu prédio antigo no bairro social em Setúbal, subiu as escadas a correr, de 2 em 2 degraus. O prédio estava degradado, com a tinta a descascar, as escadas a ranger a cada passo, e um cheiro a mofo que nunca desaparecia. Mas era o seu lar. Chegou ao apartamento 12 e empurrou a porta. Nunca estava trancada. Não que tivessem algo que valesse a pena roubar. Mãe, chamou Mariana, sem fôlego por causa da corrida. Mãe, não vais acreditar no que aconteceu. O apartamento era apenas um quarto pequeno com uma casa de banho minúscula num canto. No chão, 2 colchões finos onde dormiam, uma mesinha com 2 cadeiras e uma placa elétrica. As paredes estavam manchadas e rachadas, e a única janela estava partida. Beatriz estava deitada num dos colchões, coberta com o único cobertor que tinham, apesar do calor. Ao som da voz de Mariana, tentou sentar-se, mas o movimento provocou-lhe um ataque de tosse, uma tosse profunda e dolorosa que lhe abalou o corpo todo. Mariana, disse Beatriz fracamente quando a tosse passou. Estás em casa cedo. O que aconteceu? Mariana ajoelhou-se ao lado da mãe e tirou o dinheiro do bolso. Mãe, olha. Um homem comprou todas as minhas laranjas e deu-me isto. 100 euros. Podemos comprar o teu remédio e ainda sobra dinheiro para comida. Os olhos de Beatriz arregalaram-se ao ver as notas na mão de Mariana. O quê? Mariana, isso é muito dinheiro. Roubaste-o. Não, mãe. Prometo. Um homem deu-me. Um homem rico que vive numa quinta enorme. Ele foi muito simpático. E então, de repente, Mariana lembrou-se da fotografia. A sua excitação desapareceu, substituída por confusão e uma enchente de perguntas. Beatriz viu a mudança na expressão da filha. O que foi, meu amor? O que se passa? Mariana respirou fundo. Mãe, o nome do homem era Rui. O rosto de Beatriz perdeu toda a cor. Parecia que tinha sido atingida por um raio. Levou a mão à boca, os olhos arregalados em choque e medo. O quê? O que é que disseste? Sussurrou Beatriz. O nome dele é Rui, repetiu Mariana. E mãe? Ele tem uma fotografia tua em casa dele. Uma fotografia de quando eras mais nova, a sorrir num vestido azul. Beatriz começou a tremer. Não de febre ou doença, mas de puro terror. Agarrou a mão de Mariana, com uma força surpreendente para alguém tão fraca. Mariana, ouve-me com muita atenção, disse Beatriz, a sua voz urgente e assustada. O que lhe disseste? O que é que ele te disse? Ele magoou-te? Não, mãe. Ele não me magoou. Ele foi simpático. Ele chorou quando eu lhe disse que eras minha mãe. Ele disse que te procurava há 10 anos. Mãe, o que se passa? Como o conheces? Beatriz largou a mão de Mariana e cobriu o rosto. O seu corpo inteiro tremia.
Oh, não, gemeu ela. Oh, não, não, não. Isto não pode estar a acontecer. Ele encontrou-nos. Depois de todo este tempo, ele encontrou-nos. Mãe, estás a assustar-me? Disse Mariana, lágrimas a começarem a escorrer-lhe pelo rosto. Porque estás com tanto medo? O Rui parecia simpático. Ele deu-nos dinheiro. Ele quer ajudar. Tu não compreendes, gritou Beatriz, o que a fez tossir novamente. Desta vez, a tosse foi pior, mais prolongada. Quando finalmente parou, as lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto. Mariana, temos de ir embora. Temos de arrumar o pouco que temos e sair desta cidade esta noite. O quê? Porquê? Mariana estava completamente confusa. Mãe, eu não compreendo. Por que é que temos de fugir? Beatriz tentou levantar-se, mas estava demasiado fraca. Caiu de volta no colchão, a ofegar. Porque a família dele nunca nos deixaria ficar juntos. Porque eles tentariam tirar-te de mim. Porque ela desatou a chorar. Porque eu te escondi dele durante 9 anos, e agora que ele sabe de ti, tudo o que eu fiz para nos proteger provavelmente já não importa. Mariana sentou-se ao lado da mãe, a mente a girar. Proteger-nos? Proteger-nos de quê? De quem? Beatriz olhou para o rosto inocente e confuso da filha e percebeu que não podia mais fugir. Estava demasiado doente, demasiado fraca e demasiado cansada. E talvez, apenas talvez, estivesse na hora de a verdade vir ao de cima. Ela carregara este segredo durante tanto tempo, e este corroía-a como uma doença. Mariana, disse Beatriz suavemente, enxugando as lágrimas. Preciso de te contar uma coisa. Algo que te devia ter contado há muito tempo, mas tive demasiado medo. Mariana pegou na mão da mãe. O que é, mãe? Beatriz respirou fundo, de forma trêmula. Rui. Rui é o teu pai. Embora Mariana suspeitasse, embora uma parte dela soubesse desde o momento em que Rui começara a chorar, ouvir as palavras em voz alta tirou-lhe o fôlego. Ele é o meu pai, sussurrou Mariana. A sério? Sim, disse Beatriz, as lágrimas a caírem novamente. Ele é o teu pai. E eu amava-o, Mariana. Amava-o tanto que doía. Ele era bom, gentil e generoso. Tudo nele era maravilhoso. Então por que o deixaste? Perguntou Mariana, a sua própria voz embargada. Porque não lhe contaste sobre mim? Porque vivemos assim quando ele tem tanto dinheiro e podia ter-nos ajudado. O rosto de Beatriz contorceu-se de dor e arrependimento. Porque não tive escolha, disse ela. Por causa da mãe dele, a tua avó. Uma mulher poderosa e cruel que achava que eu não era boa o suficiente para o seu filho. Quando ela descobriu que eu estava grávida de ti, ela ameaçou-me. Ameaçou-te? Como? Beatriz fechou os olhos, a reviver o dia terrível de há 10 anos. Ela veio ter comigo à meia da noite com 2 homens grandes. Disse que se eu não desaparecesse e nunca mais contactasse o Rui, ela faria com que eu fosse presa. Disse que me acusaria de roubar à família deles e que tinha dinheiro e poder para me manter na prisão para sempre. Disse que o Rui nunca acreditaria em mim em detrimento da sua própria mãe. Os olhos de Mariana encheram-se de lágrimas. Isso é horrível. Ela deu-me 1000 euros e disse-me para sair da cidade imediatamente, continuou Beatriz. Disse que se eu tentasse contactar o Rui ou contar-lhe sobre o bebê, ela arruinar-me-ia. E Mariana, eu estava com tanto medo. Tinha 20 anos, estava grávida, sem família e sem dinheiro. Não sabia o que fazer. Mas por que não contaste a verdade ao pai? Quer dizer, ao Rui? Por que não o deixaste ajudar-te? Porque eu tentei, soluçou Beatriz. No dia seguinte, liguei-lhe do terminal rodoviário. Ia contar-lhe tudo, mas a mãe dele atendeu. Ela disse-me que o Rui nunca mais me queria ver, que ele sabia que eu só estava atrás do dinheiro dele, e que se eu voltasse a ligar, ela chamaria a polícia. Depois desligou. Beatriz apertou a mão de Mariana com mais força. Eu não sabia se ela estava a dizer a verdade ou a mentir, mas era tão jovem e estava com tanto medo. Então, entrei no autocarro e fui-me embora. Fui para outra cidade e criei-te sozinha. Dei-te o nome de Mariana porque significa amada, e tu eras a coisa mais amada na minha vida. Oh, mãe! Mariana também estava a chorar agora. Eu disse a mim mesma que te estava a proteger, disse Beatriz. Disse a mim mesma que era melhor não conheceres um pai que supostamente não te queria. Mas a verdade é que fui uma cobarde. Devia ter lutado mais.
Devia ter encontrado uma maneira de contar a verdade ao Rui. Em vez disso, fugi. E tenho fugido desde então. Ela olhou ao redor do seu apartamento pequeno e degradado. E agora, olha para nós. Estás a vender laranjas na rua para me comprares remédios porque estou demasiado doente para trabalhar. O meu medo levou-nos a isto. Mariana abraçou a mãe com força. Choraram juntas pelos anos perdidos, pela pobreza e pela luta, por uma família que poderia ter sido mas nunca foi. Depois de um longo tempo, Mariana afastou-se e olhou para a mãe, uma nova determinação nos seus jovens olhos. Mãe, disse ela com firmeza. O Rui não sabia. Ele não sabia de mim. A mãe dele mentiu-vos aos dois. Eu sei, sussurrou Beatriz. Eu percebo isso agora. Mas Mariana, a mãe dele ainda está viva. Ela ainda tem todo aquele poder. E se o Rui lhe contar sobre nós? Ele não a vai deixar magoar-nos, interrompeu Mariana. Mãe, devias ter visto o rosto dele. Quando ele percebeu sobre ti, sobre mim, ele chorou tanto. Ele disse que te procurava há 10 anos. Ele disse que nunca deixou de te amar. Beatriz ficou sem fôlego. Ele disse isso. Sim. E ele deu-me o número dele. Ele quer ver-te. Ele quer falar. Mariana tirou o pedaço de papel que Rui lhe dera. Ele disse para te dizer que não está zangado. Ele só quer compreender o que aconteceu. Beatriz pegou no papel com a mão a tremer. Olhou para os números escritos por Rui, uma caligrafia que ela ainda reconhecia mesmo depois de todos estes anos. Eu não sei se consigo enfrentá-lo, sussurrou ela. Como posso explicar porque lhe escondi a sua própria filha durante 9 anos? Da mesma forma que ele te vai pedir perdão por não te ter encontrado mais cedo, disse Mariana, com uma sabedoria muito para além da sua idade. Mãe, estavas com medo e cometeste um erro, mas fizeste-o para me proteger. E agora? Agora talvez possamos finalmente ser uma família a sério. Beatriz olhou para a sua filha, esta menina corajosa, forte e bonita que crescera sem pai por causa das suas escolhas baseadas no medo. Pensou em Rui e no amor que sentira por ele. Pensou nos anos de solidão e luta, e pensou na mulher, a mãe de Rui, que lhes tinha destruído as vidas. E se a mãe dele tentar magoar-nos outra vez? Perguntou Beatriz baixinho. Então enfrentamo-la juntos, disse Mariana. Tu, eu e o pai. Como uma família. A palavra pai da boca de Mariana fez algo no coração de Beatriz partir-se e curar-se ao mesmo tempo. Tu queres mesmo tê-lo na tua vida? Perguntou Beatriz. Mesmo que ele não tenha estado aqui antes. Ele não esteve aqui porque não sabia, disse Mariana simplesmente. Mas agora sabe. E mãe, nós precisamos de ajuda. Tu estás doente. Não temos dinheiro. E eu estou cansada de ter medo e de estar sozinha. Tu não estás cansada. E Beatriz estava cansada. Tão cansada. Cansada de fugir. Cansada de se esconder. Cansada de ter medo. Olhou para o número de telefone na sua mão e tomou uma decisão. Está bem, disse ela suavemente. Está bem. Amanhã, quando eu me sentir um pouco mais forte, ligamos-lhe. Por que não hoje? Perguntou Mariana. Porque preciso de tempo para pensar no que dizer, e preciso de tomar o remédio que compraste para poder, pelo menos, sentar-me sem tossir. Beatriz tentou um sorriso fraco. Não quero que a primeira vez que o Rui me veja em 10 anos seja deitada neste colchão sujo, com ar de quem está às portas da morte. Mariana riu, apesar das suas lágrimas. Está bem, mãe. Amanhã. Ajudou a mãe a deitar-se e depois foi comprar o remédio com o dinheiro que Rui lhe dera. A caminho da farmácia, a mente de Mariana estava cheia de pensamentos. Tinha um pai. Um pai a sério que a queria. Um pai que procurara a sua mãe durante anos. Mas também tinha uma avó, a mãe de Rui, que parecia ser uma pessoa terrível. Uma pessoa que destruíra a felicidade dos seus pais e forçara a sua mãe a fugir. Mariana perguntou-se o que aconteceria quando Rui contasse à sua mãe sobre eles. A mulher tentaria magoá-los novamente. Tentaria manter Rui afastado de Mariana e Beatriz. Mariana não sabia as respostas a estas perguntas. Mas ao voltar para o apartamento, com o saco de medicamentos na mão, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Naquela noite, Mariana mal conseguiu dormir. Deitou-se no seu colchão ao lado da mãe, a olhar para o teto rachado. A sua mente continuava a voltar à quinta de Rui, à fotografia, à forma como ele chorara quando ela lhe falou da sua mãe. Pensou em todas as noites em que desejara ter um pai. Todas as vezes na escola,
quando as outras crianças falavam dos seus pais a levá-los ao parque ou a ajudá-los com os trabalhos de casa, e Mariana tinha de fingir que não se importava. Durante anos, perguntara à mãe, por que é que eu não tenho pai, e a mãe apenas mudava de assunto com tristeza. Agora ela sabia porquê, e saber disso tornava o seu coração pesado e leve ao mesmo tempo. Ao seu lado, Beatriz dormia um sono agitado. O remédio tinha acalmado a sua tosse, mas ela virava-se e revirava-se, murmurando durante o sono. Uma vez, Mariana ouviu-a sussurrar, Rui. Desculpa. Desculpa tanto. Mariana estendeu a mão e segurou-a da sua mãe até Beatriz se acalmar novamente. Na manhã seguinte, o sol espreitava pela janela partida. Mariana levantou-se silenciosamente e usou parte do dinheiro para comprar pão e ovos na pequena loja do resto do chão. Cozinhou o pequeno almoço na placa elétrica, um luxo que raramente tinham. O cheiro da comida acordou Beatriz. Ela sentou-se lentamente, e Mariana ficou aliviada por ver que havia um pouco mais de cor no seu rosto. O remédio estava a ajudar. Tu cozinhaste, disse Beatriz, surpreendida. Queria que comesses algo bom primeiro. Mariana ficou em silêncio, o seu olhar a desviar-se para o pedaço de papel com o número de Rui, pousado na mesinha como uma bomba relógio. Beatriz seguiu o seu olhar e respirou fundo. Antes de eu ligar. Comeram o pequeno almoço em silêncio, ambas perdidas nos seus pensamentos sobre o que viria a seguir. Quando terminaram, Beatriz pegou no papel com a mão a tremer. Há um telefone público no resto do chão, disse Mariana. Eu tenho moedas. Beatriz acenou com a cabeça. Levantou-se, enrolando o cobertor à volta dos ombros como um chale. Ainda parecia frágil e magra, mas agora havia um brilho de determinação nos seus olhos. Desceram as escadas juntas. O telefone público estava no átrio do prédio, velho e riscado, mas funcionava. Beatriz pegou nas moedas da mão de Mariana e ficou em frente ao telefone por um longo momento, apenas a olhar para ele. E se ele ficar zangado quando ouvir a minha voz, sussurrou Beatriz. Ele não vai, disse Mariana com confiança. Ele disse-me para te dizer que não está zangado. Ele só quer falar. Beatriz acenou e, com os dedos a tremer, marcou o número. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes. Beatriz quase desligou. O seu coração batia tão forte que pensou que ia explodir. E então, a voz de Rui soou do outro lado da linha. Beatriz prendeu a respiração. Era ele. Depois de 10 anos de silêncio, depois de 10 anos a ouvir a sua voz apenas em sonhos, era realmente ele. Rui, sussurrou ela. Sou eu, a Beatriz. Houve um silêncio absoluto do outro lado. Por um segundo, Beatriz pensou que ele tinha desligado. Mas depois ouviu-o respirar fundo, de forma trêmula. Beatriz, disse ele, e a sua voz estava tão carregada de emoção, choque, alívio, dor, incredulidade, que fez os olhos de Beatriz encherem-se de lágrimas. Beatriz, és mesmo tu? Sim, respondeu ela, as lágrimas a escorrerem-lhe pelas bochechas. Sou eu. Onde estás? Perguntou Rui apressadamente. Estás bem? A Mariana disse que estavas doente. Precisas de um médico. Eu posso enviar um. Rui, por favor, interrompeu Beatriz suavemente. Eu estou bem. O remédio está a ajudar. Eu precisava de te ligar. Preciso de explicar. Não tens de explicar nada por telefone, disse Rui rapidamente. Por favor, deixa-me ir ter contigo. Deixa-me ver-te. Preciso de saber que és real. Que isto não é um sonho. Beatriz fechou os olhos. Queria vê-lo, doía-lhe o quanto queria, mas também estava apavorada. Rui, há coisas que precisas de saber. Sobre o porquê de eu ter partido. Sobre a tua mãe. Eu não me importo com nada disso agora, disse Rui, a sua voz firme mas gentil. Beatriz, durante 10 anos, pensei que tinhas partido porque não me amavas. Durante 10 anos, culpei-me, pensei que tinha feito algo de errado. E agora descubro que estiveste viva este tempo todo, e que tens. A minha filha. A sua voz falhou. A nossa filha, Beatriz. Temos uma filha. Beatriz desatou a chorar. Desculpa. Desculpa tanto. Devia ter encontrado uma maneira de te contar. Devia ter sido mais corajosa. Devia. Disse Rui suavemente. Não peças mais desculpa. Apenas diz-me onde estás. Deixa-me ir buscar-te. Beatriz deu-lhe o endereço, a sua voz quase inaudível. Estarei aí em 20 minutos, disse Rui.
Beatriz. Obrigado por ligares. Obrigado por me dares esta oportunidade. Ele desligou, e Beatriz ficou ali, com o auscultador na mão, as lágrimas a escorrerem pelo rosto. Mariana, que tinha estado por perto, a tentar ouvir ambos os lados da conversa, correu para abraçar a mãe. Ele está a caminho, disse Beatriz, parte espantada, parte aterrorizada. Ele está mesmo a caminho. Vai correr tudo bem, mãe, disse Mariana. Prometo. Voltaram para o seu pequeno quarto no andar de cima. Beatriz olhou ao redor, para as paredes a descascar, o chão manchado, o colchão único, e sentiu uma onda de vergonha. Era aqui que ela tinha criado a sua filha. Era aqui que o seu medo os tinha levado. Tentou arrumar, mas não havia muito para arrumar. Alisou o cobertor no colchão e empurrou os seus poucos pertences para um canto. Depois olhou para si mesma no pequeno espelho rachado na parede. Estava muito longe da jovem na fotografia na casa de Rui. O seu rosto estava magro, marcado por linhas de preocupação e doença. O seu longo cabelo, outrora a sua glória, estava agora curto e sem brilho. Os seus olhos, que antes brilhavam de alegria, pareciam cansados e tristes. Continuas linda, mãe, disse Mariana, lendo-lhe os pensamentos. Beatriz tentou sorrir, mas não conseguiu. Estava demasiado nervosa. Esperaram. Cada minuto parecia uma hora. Beatriz sentou-se numa cadeira, as mãos no colo para não tremerem. Mariana sentou-se no colchão, a observar a mãe com preocupação. E então ouviram passos nas escadas. Passos apressados, urgentes, a ficarem cada vez mais altos, cada vez mais perto. Uma batida na porta fez ambas saltarem. Beatriz levantou-se, as pernas a tremer. Olhou para Mariana, que lhe deu um aceno de encorajamento, e respirou fundo. Beatriz foi até à porta e abriu-a. Rui estava ali. Estava sem fôlego, como se tivesse subido as escadas a correr. O seu cabelo estava desarrumado, a sua camisa cara amarrotada, e os seus olhos estavam vermelhos. De chorar, de falta de sono, ou de ambos. Por um longo momento, apenas se olharam. 10 anos. 10 anos desde a última vez que se tinham visto. 10 anos de perguntas, dor e solidão. Beatriz, sussurrou Rui, e a forma como ele disse o seu nome, com tanta ternura e dor, quebrou algo dentro de ambos. Beatriz começou a chorar novamente. Desculpa, soluçou ela. Rui, desculpa por tudo. Rui entrou no pequeno quarto e puxou-a para os seus braços. Beatriz enterrou o rosto no peito dele e chorou. Chorou a sério pela primeira vez em anos. Todo o medo, toda a culpa, toda a solidão vieram à tona numa torrente. SHHH, sussurrou Rui, segurando-a com força. Está tudo bem. Estás aqui agora. Estás segura. Vai ficar tudo bem. Do outro lado do quarto, Mariana observava, as suas próprias lágrimas a escorrerem. Nunca vira a sua mãe assim, tão destroçada e, de alguma forma, a ser recomposta ao mesmo tempo. Depois do que pareceu uma eternidade, Beatriz recuou um pouco e olhou para o rosto de Rui. Tenho tanto para explicar, disse ela. Eu sei, disse Rui suavemente. E eu quero ouvir tudo. Mas primeiro. Ele olhou por cima do ombro dela para Mariana, que ainda estava sentada no colchão, a observá-los com olhos grandes e expectantes. Rui largou lentamente Beatriz e caminhou até onde Mariana estava sentada. Ajoelhou-se à sua frente, ficando ao seu nível. Olá, Mariana, disse ele baixinho. Olá, respondeu Mariana timidamente. Agora que ele estava aqui, agora que isto estava realmente a acontecer, ela não sabia o que dizer ou fazer. Os olhos de Rui encheram-se de lágrimas enquanto olhava para ela. Estendeu a mão hesitantemente e tocou-lhe suavemente na bochecha, como se para confirmar que ela era real. És tão bonita, sussurrou ele. Tens os olhos da tua mãe e o seu sorriso. E o teu nariz, disse Mariana, tentando aliviar a emoção pesada no quarto. A mãe costumava dizer que eu tinha um nariz que não combinava com o meu rosto. Agora sei de onde veio. Rui riu, um som que era parte soluço, parte alegria. Peço desculpa pelo nariz, disse ele. É de família. Eu gosto dele, disse Mariana. E depois, mais baixinho, gosto de ter algo teu. Essa simples frase desfez completamente Rui. Ele puxou Mariana para os seus braços e abraçou-a com força, os seus ombros a tremerem com soluços. Desculpa por não ter estado aqui, chorou ele. Desculpa por teres crescido sem pai. Desculpa por teres de vender laranjas na rua.
Desculpa por tudo. Se eu soubesse. Se eu soubesse que existias, nada me teria mantido afastado. Nada. Mariana abraçou de volta, a chorar também. Eu sei, disse ela. Eu sei que não sabias. Não foi culpa tua. Beatriz observava-os, o coração a partir-se e a curar-se ao mesmo tempo. Tinha tanto medo deste momento, tão certa de que Rui ficaria zangado com ela por lhe ter escondido Mariana. Mas ao vê-lo agora, a abraçar a filha e a chorar, ela percebeu algo. Rui não estava zangado. Estava apenas de coração partido por ter perdido tanto. Depois de um momento, Rui afastou-se e enxugou os olhos. Olhou ao redor do pequeno quarto pela primeira vez, absorvendo a pobreza, as condições. Tu viveste assim? Perguntou ele baixinho, a sua voz cheia de dor. Beatriz sentiu a vergonha novamente. Nós conseguimos, disse ela. Tínhamos uma à outra. Rui levantou-se e enfrentou-a. Beatriz. Porquê? Porque não voltaste. Porque não tentaste contactar-me depois de partires. Beatriz respirou fundo. Era hora de lhe contar tudo. Por causa da tua mãe. Ela ameaçou-me, disse ela baixinho. Disse que se eu não desaparecesse, ela prender-me-ia por roubo. Disse que tu nunca acreditarias em mim em detrimento dela. O rosto de Rui empalideceu e depois ficou vermelho de raiva. A minha mãe. A minha mãe fez isto. Sim, disse Beatriz. Ela contou-lhe tudo, sobre os homens que vieram com a mãe dele à meia da noite, sobre as ameaças, sobre o telefonema em que a mãe dele disse que Rui nunca mais queria ver Beatriz. A cada palavra, o rosto de Rui escurecia de fúria. As suas mãos fecharam-se em punhos. O seu maxilar cerrou-se. Eu tentei ligar-te no dia seguinte, continuou Beatriz, a sua voz a tremer. Mas a tua mãe atendeu. Ela disse coisas terríveis. Disse que tu sabias que eu só estava atrás do teu dinheiro, que nunca me tinhas amado de verdade. Eu não sabia em que acreditar. Era jovem, estava com medo e grávida, e não tinha ninguém a quem recorrer. Então fugiste, disse Rui, a sua voz embargada de raiva, não por Beatriz, mas pela sua mãe e pelos anos perdidos. Sim, eu fugi. E tenho fugido desde então, sempre com medo de que, se voltasse, se tentasse contactar-te, a tua mãe cumpriria as suas ameaças. A voz de Beatriz desvaneceu-se num sussurro. Desculpa, Rui. Devia ter sido mais corajosa. Devia ter lutado por nós. Rui atravessou o quarto e pegou nas mãos de Beatriz. Ouve-me com atenção, disse ele, olhando-a nos olhos. Isto não foi culpa tua. A minha mãe, ele fez uma pausa, a lutar pela compostura. A minha mãe é uma mulher controladora e manipuladora que sempre acreditou saber o que é melhor para todos. Mas ela ultrapassou um limite quando te ameaçou. Ela cometeu um crime quando te forçou a partir. Mas Rui, ela é tua mãe, e eu sou a mulher que eu amo, interrompeu Rui com firmeza. E a Mariana é a minha filha. A minha família. Percebes? Nada mais. Nem a minha mãe, nem o seu dinheiro, nem as suas ameaças. Nada é mais importante para mim do que tu e a Mariana. Beatriz olhou para Rui, mal ousando acreditar no que estava a ouvir. Tu. Ainda me amas? Depois de tudo. Eu nunca deixei de te amar, disse Rui simplesmente. Nem por um dia em 10 anos. Procurei-te por todo o lado, Beatriz. Contratei detetives. Vasculhei todas as cidades. Nunca perdi a esperança de que, de alguma forma, ainda estivesses por aí e que ainda me amasses. Eu amo-te, sussurrou Beatriz. Ainda te amo. Sempre amei. Ficaram ali, de mãos dadas, a olhar um para o outro com 10 anos de saudade nos olhos. Mariana observava-os, sentindo que estava a testemunhar algo sagrado e belo. Mas então a expressão de Beatriz mudou. O medo voltou aos seus olhos. Rui, e a tua mãe? Quando ela descobrir. Ela não te vai magoar mais, disse Rui com convicção. Eu prometo. Mas agora, não é isso que importa. O que importa é que recebas cuidados médicos adequados. Ele olhou para a sua figura magra, o seu rosto pálido, a forma como ela teve de se apoiar na mesa para se equilibrar. Há quanto tempo estás doente? Alguns meses, admitiu Beatriz. Começou com uma tosse, mas foi piorando. Não tinha dinheiro para um bom médico, então fui a uma clínica gratuita. Deram-me alguns medicamentos, mas disseram que eu precisava de exames e tratamentos que não podia pagar. Rui cerrou o maxilar. Isso acaba agora.
Vamos para o hospital agora mesmo. Rui, é demasiado caro. Eu não me importo, disse Rui. Beatriz, o dinheiro não significa nada se não estiveres bem. Por favor, deixa-me cuidar de ti. Deixa-me cuidar de vocês as duas. É tudo o que eu quero fazer. Beatriz olhou para Mariana, que acenou com a cabeça avidamente. Por favor, mãe. Vamos. Precisas de ajuda a sério. Está bem, concordou Beatriz finalmente. Está bem. Rui olhou ao redor do pequeno quarto. Tens alguma coisa para levar? Beatriz quase riu, um som triste e cansado. Tudo o que possuímos cabe num saco. O coração de Rui partiu-se um pouco mais. Observou enquanto Beatriz e Mariana juntavam os seus poucos pertences. Algumas roupas, um ursinho de peluche velho que Mariana tinha desde bebê, uma pequena caixa com algumas fotografias. Era isso. Era tudo o que tinham no mundo. Vamos, disse Rui suavemente. Ele conduziu as escada abaixo até ao seu carro, um carro preto e brilhante que parecia completamente deslocado na rua degradada. As pessoas olhavam enquanto Rui abria as portas para Beatriz e Mariana, ajudando-as a entrar. Mariana nunca estivera num carro tão bom. Os assentos eram de cor macio, e tudo estava limpo e brilhante. Cheirava a novo. Passou a mão pelo assento, maravilhada com o contraste com os autocarros públicos que ela e a mãe costumavam apanhar. Rui levou-as ao Hospital Central de Coimbra, o melhor hospital da cidade. Quando chegaram, ele não as levou para a entrada das urgências. Em vez disso, dirigiu-se a uma entrada privada e fez um telefonema. Minutos depois, um médico veio encontrá-los, uma mulher de aparência simpática com cabelo grisalho e olhos gentis. Doutora Sofia Silva, disse Rui. Obrigado por nos receber com tão pouco pré-aviso. Claro, senhor. Antunes, disse a médica. Depois olhou para Beatriz com preocupação profissional. Você deve ser a Beatriz. O Rui disse-me que não se tem sentido bem. Vamos levá-la para dentro e ver o que se passa. Beatriz foi levada para um quarto privado. Um quarto bonito com uma cama a sério, lençóis brancos e impecáveis, e uma janela com vista para um jardim. Era o quarto mais bonito em que estivera desde que deixara Rui há tantos anos. A doutora Sofia Silva examinou Beatriz minuciosamente, perguntando sobre os seus sintomas, ouvindo a sua respiração e verificando os seus sinais vitais. Mariana sentou-se numa cadeira no canto, a observar nervosamente. Rui ficou junto à janela, as mãos nos bolsos, a preocupação gravada no seu rosto. Vou pedir alguns exames, disse finalmente a doutora Sofia Silva. Análises ao sangue, um raio-x ao tórax, talvez um ataque. Precisamos de descobrir exatamente o que está a causar esta tosse e fraqueza. Entretanto, vou pela soro com fluidos e nutrientes. Está gravemente desidratada e subnutrida. Beatriz acenou fracamente. Estava exausta só da viagem de carro e do exame. Nas horas seguintes, Beatriz foi levada para vários exames. Rui ficou com Mariana no quarto privado, e pela primeira vez, eles tiveram a oportunidade de conversar a sério. Estás com fome? Perguntou-lhe Rui. O estômago de Mariana roncou em resposta, fazendo ambos sorrirem. Rui mandou vir comida. Não comida de hospital, mas comida a sério de um bom restaurante próximo. Quando chegou, os olhos de Mariana arregalaram-se. Havia frango assado com arroz e legumes, pão fresco e, para sobremesa, um pastel de nata. Isto é tudo para mim? Perguntou ela. É para nós os dois, disse Rui. Como o que quiseres. Comeram juntos, e Mariana começou a relaxar com Rui. Contou-lhe sobre a sua vida, sobre a escola, os seus poucos amigos, sobre vender laranjas todos os dias depois das aulas. Contou-lhe como as outras crianças a provocavam por não ter pai, e como ela costumava inventar histórias sobre onde ele estava. Eu costumava dizer-lhes que eras marinheiro, disse Mariana baixinho. A viajar pelo mundo num grande navio. Eu dizia que era por isso que não podias estar aqui, mas que nos escrevias cartas e pensavas sempre em nós. Os olhos de Rui encheram-se de lágrimas novamente. Eu gostaria de te ter escrito cartas, disse ele. Gostaria de saber onde te encontrar. Mas Mariana, prometo-te, a partir de agora, estarei aqui. Serei o pai que merecias ter tido desde o início. Eu acredito em ti, disse Mariana simplesmente. Quando Beatriz voltou dos seus exames, parecia exausta, mas já estava ligada a um soro, o que lhe dava um pouco mais de cor. A doutora Sofia Silva entrou com uma expressão séria.
Beatriz, os resultados mostram que tem uma infecção respiratória grave que não foi tratada durante demasiado tempo. Tem também anemia e sinais de subnutrição. A boa notícia é que tudo isto é tratável, mas terá de ficar no hospital pelo menos uma semana, talvez mais. Precisamos de lhe dar antibióticos fortes e recuperar as suas forças. Uma semana, disse Beatriz, com preocupação no rosto. Mas o custo? O custo não é problema seu, interrompeu Rui com firmeza. O que quer que custe, o que quer que precise, não importa. A sua saúde é o que importa. A doutora Sofia Silva sorriu. O senhor Antunes já tratou de tudo. Só precisa de se concentrar em melhorar. Beatriz olhou para Rui, os olhos a brilhar de lágrimas. Já fizeste tanto. Farei muito mais, disse Rui. Beatriz, por favor. Deixa-me ajudar. Deixa-me compensar os anos em que não estive aqui. Beatriz acenou, demasiado emocionada e cansada para discutir. Naquela noite, depois de Beatriz adormecer, exausta e medicada, Rui levou Mariana à cantina do hospital para jantar. Enquanto comiam, Rui abordou algo que o preocupava o dia todo. Mariana, disse ele cuidadosamente, quero perguntar-te uma coisa, e quero que saibas que, seja qual for a resposta, não muda o que sinto por ti. Mariana olhou para ele, curiosa. A tua mãe disse-me que eu sou o teu pai, continuou Rui. E eu acredito nela. Não tenho dúvidas no meu coração. Mas por razões legais, preciso de provas. Provas oficiais. Gostarias de fazer um teste de ADN? O que é um teste de ADN? Perguntou Mariana. É um teste simples. Eles recolhem um pouco do teu ADN, geralmente com um cotonete no interior da bochecha, e comparam-no com o meu. Prova cientificamente que sou o teu pai. Oh, disse Mariana. Como naqueles programas de televisão onde descobrem quem é o pai. Rui sorriu pesarosamente. Sim, mais ou menos isso. Dói. Nem um pouco. Leva apenas alguns segundos. Mariana pensou por um momento. Porque precisas de provas. Não acreditas na mãe? Eu acredito totalmente na tua mãe, disse Rui rapidamente. Mas a minha mãe, a tua avó, ela vai lutar contra isto. Vai tentar dizer que não és minha filha, que a tua mãe está a mentir para conseguir o meu dinheiro. Se tivermos a prova do ADN, não há nada que ela possa dizer. O rosto de Mariana escureceu com a menção da mãe de Rui. Ela parece uma pessoa muito má. Ela pode ser, admitiu Rui tristemente. Mas Mariana, eu não a vou deixar magoar-te a ti ou à tua mãe. Prometo. Está bem, disse Mariana. Eu faço o teste. Se ajudar a proteger a mãe, eu faço. Rui estendeu a mão por cima da mesa e apertou a dela. Obrigado. És muito corajosa, sabes? Mariana sorriu. A mãe dizia sempre que eu herdei isso do meu pai. Mais tarde naquela noite, a doutora Sofia Silva organizou o teste de ADN. Foi rápido e indolor, tal como Rui prometera. Uma enfermeira passou um cotonete no interior da bochecha de Mariana e depois na de Rui. As amostras foram enviadas para um laboratório que Rui conhecia e em que confiava. Os resultados devem chegar em 3 dias, disse-lhes a doutora Sofia Silva. Mas só de olhar para vocês os dois, eu diria que é uma conclusão óbvia. Têm os mesmos olhos, o mesmo sorriso, até a mesma forma de inclinar a cabeça quando estão a pensar. Rui sorriu ao ouvir isso. Ele também tinha reparado nas semelhanças. Naquela noite, Rui não conseguiu deixar Beatriz e Mariana sozinhas no hospital. Arranjou uma cama de campanha para o quarto de Beatriz para que Mariana pudesse dormir lá, e ele dormitou numa cadeira junto à janela, sem querer afastar-se delas. À meia da noite, Beatriz acordou. O soro e os medicamentos estavam a fazer efeito, e a sua cabeça estava mais clara do que estivera em meses. Olhou ao redor do quarto e viu Mariana a dormir profundamente na cama de campanha, aconchegada debaixo de um cobertor quente. Depois viu Rui na cadeira, a cabeça para trás, a dormir desconfortavelmente. Obrigada, Deus, sussurrou Beatriz, com cuidado para não os acordar. Obrigada por o teres trazido de volta para nós. Os 3 dias seguintes passaram como um sonho. Beatriz ficava mais forte a cada dia que passava. Os antibióticos combatiam a infecção, e a comida adequada e o descanso estavam a trazer cor de volta ao seu rosto. Mariana passava os dias no hospital, a fazer os trabalhos de casa no quarto de Beatriz e a conhecer melhor Rui. Rui mal as deixava.
Ligava para o seu escritório e dizia à sua assistente para cancelar todas as suas reuniões. Nada era mais importante do que estar com a sua família. No terceiro dia, a doutora Sofia Silva entrou no quarto com um envelope. Os resultados do ADN chegaram, disse ela, entregando-o a Rui. O quarto ficou em silêncio. Mariana sentou-se na sua cama. Beatriz estendeu a mão e pegou na de Rui. Embora todos acreditassem saber qual seria o resultado, vê-lo por escrito torná-lo oficial. Inegável. Com as mãos a tremer, Rui abriu o envelope. Tirou o papel e leu-o. Por um momento, não se moveu. Apenas olhou para o papel. Depois olhou para Mariana, o seu rosto a abrir-se no sorriso mais brilhante e genuíno que alguém alguma vez lhe vira. Correspondência de 99,9%, leu ele em voz alta, a sua voz embargada pela emoção. Mariana, tu és minha filha. Oficialmente, cientificamente, inegavelmente, minha filha. Mariana saltou da cama e correu para Rui. Ele levantou-a nos braços e girou com ela, ambos a rir e a chorar. Eu tenho um pai, chorou Mariana. Eu tenho mesmo um pai. E eu tenho uma filha, disse Rui, abraçando-a com força. A filha mais maravilhosa do mundo. Beatriz observava-os, as lágrimas a escorrerem pelo rosto. Mas eram lágrimas de felicidade, de alívio, de alegria e de esperança. A sua família estava finalmente completa. Rui pousou Mariana e foi até à cama de Beatriz. Pegou na sua mão e beijou-a suavemente. A nossa filha, disse ele baixinho. Temos uma filha, Beatriz. Eu sei, sussurrou Beatriz. Desculpa ter demorado tanto tempo a descobri-lo. O passado é o passado, disse Rui. O que importa é o futuro. O nosso futuro. Juntos. Mas mesmo enquanto celebravam, Rui sabia que ainda havia um grande obstáculo a enfrentar. A sua mãe. Ela ainda não sabia sobre Beatriz e Mariana. E quando descobrisse, Rui sabia que haveria uma batalha. A sua mãe controlara a sua vida durante demasiado tempo, tomara demasiadas decisões por ele, destruíra a sua felicidade uma vez. Não desta vez. Desta vez, Rui estava pronto para lutar. Na manhã seguinte, Rui acordou cedo. Mal dormira, a sua mente a girar com o que precisava de fazer. Beatriz e Mariana ainda dormiam profundamente. Beatriz na sua cama de hospital, a parecer mais saudável do que em dias. E Mariana, enroscada na sua cama de campanha, a abraçar o seu velho ursinho de peluche. Rui observou-as por um longo momento, sentindo a sua determinação a fortalecer-se. Eram as suas pessoas, a sua família, e ele iria protegê-las, acontecesse o que acontecesse. Deixou o quarto silenciosamente e desceu ao átrio do hospital. Lá fora, o sol estava a nascer, pintando o céu com tons de rosa e dourado. Rui tirou o telemóvel e marcou um número. Mãe, disse ele quando ela atendeu. Preciso de te ver hoje. É importante. A sua mãe, Dona Maria Antunes, soou irritada por ser chamada tão cedo. Rui, querido, tenho um almoço com as senhoras do Conselho de Caridade às 11. Não pode esperar. Não, disse Rui com firmeza. Não pode esperar. Cancela o teu almoço. Esteja em casa dentro de 1 hora. Rui, a sério. O teu tom. 1 hora, mãe, repetiu Rui, e desligou antes que ela pudesse protestar. Voltou para o andar de cima e encontrou Beatriz acordada. Ela sorriu ao vê-lo, mas o sorriso desvaneceu-se quando viu a sua expressão séria. Vais vê-la, não vais? Perguntou Beatriz baixinho. A tua mãe. Rui acenou. Tenho de ir. Ela precisa de saber sobre ti e a Mariana, e precisa de responder pelo que fez há 10 anos. A mão de Beatriz foi nervosamente à sua garganta. Rui, talvez devêssemos esperar. Talvez. Chega de esperar, disse Rui, a sua voz gentil mas firme. Sentou-se na beira da cama dela e pegou na sua mão. Beatriz, deixei a minha mãe controlar a minha vida durante demasiado tempo. Ela escolheu as minhas escolas, a minha carreira, até tentou escolher os meus amigos. Mas a única coisa que eu escolhi por mim mesmo foste tu. Eu amava-te. Eu queria casar contigo. E ela tirou-nos isso. Mas e se ela? Ela não te vai magoar mais, interrompeu Rui. Eu não vou deixar. Beatriz, tu e a Mariana estarão seguras. Prometo. Beatriz olhou para ele e viu a determinação de aço no seu rosto. Este não era o jovem que ela conhecera há 10 anos. O homem que a amava,
mas que ainda estava sob o domínio da sua mãe. Este era um homem que se tornara mais forte, mais duro, mais seguro de si mesmo. Está bem, sussurrou Beatriz. Mas Rui. Tem cuidado. A tua mãe é inteligente, manipuladora. Eu sei, disse Rui. Tive 10 anos para o ver claramente. Mariana acordou, esfregando o sono dos olhos. Onde vais? Perguntou ela a Rui. Rui foi até ela e beijou-a no topo da cabeça, um gesto que já lhe parecia tão natural. Tenho de ir falar com alguém, mas volto em breve. Fica aqui e toma conta da tua mãe, está bem? Está bem, disse Mariana. E depois, mais baixinho, é ela, não é? A avó má. Rui ficou surpreendido. Como soubeste? Ouvi-vos a falar ontem à noite, admitiu Mariana. Não estava realmente a dormir. Rui ajoelhou-se ao lado da sua cama, para que ficassem ao nível dos olhos. Sim. Vou falar com ela. E vou garantir que ela compreenda que nunca mais poderá magoar-te a ti ou à tua mãe. E se ela tentar tirar-nos de ti? Perguntou Mariana, uma ponta de medo na sua voz. Ela não pode, disse Rui com firmeza. Tu és minha filha. O ADN prova-o. E a tua mãe é a mulher que eu amo. Ninguém, nem a minha mãe, nem ninguém, pode mudar isso. Mariana passou os braços ao redor do pescoço dele. Volta depressa, sussurrou ela. Eu volto, prometeu Rui. 1 hora depois, Rui parou o carro em frente à casa da sua mãe, uma herdade no Alentejo, uma propriedade vasta que era ainda maior do que a sua própria quinta. Era aqui que ele tinha crescido, nesta casa fria e perfeita onde tudo tinha de estar no seu lugar, e nada era bom o suficiente. Usou a sua própria chave para entrar. A governanta, Dona Emília, pareceu surpreendida ao vê-lo. Senhor Rui, a sua mãe não disse que vinha. Onde está ela? Perguntou Rui. Na sala de estar, senhor. Mas ela não está de bom humor. Teve de cancelar o seu brunch. Rui não esperou para ouvir mais. Atravessou os corredores familiares com as suas pinturas caras e móveis antigos, em direção à sala de pequenos almoços onde a sua mãe sempre tomava a sua refeição matinal. Dona Maria Antunes estava sentada a uma pequena mesa junto à janela, parecendo, como sempre, elegante num fato de designer. O seu cabelo grisalho estava perfeitamente penteado. Lia o jornal e bebia café de uma chávena de porcelana fina. Olhou para cima quando Rui entrou, a sua expressão fria e ligeiramente irritada. Rui, disse ela, espero que isto seja importante. Tive de desapontar a senhora. Wellington. E tu sabes como ela é sensível. É importante, disse Rui, fechando a porta atrás de si. Não se sentou. Ficou de pé à frente dela, as mãos cerradas ao lado do corpo. Há 10 anos, na noite de 15 de março, onde estiveste? A expressão da sua mãe não vacilou. 15 de março, Rui. Isso foi há 10 anos. Como posso eu lembrar-me? Eu lembro-me, disse Rui friamente. Porque foi a noite em que a Beatriz desapareceu. A noite em que a mulher que eu amava desapareceu sem deixar rasto. E durante 10 anos, perguntei-me porquê. Dona Maria pousou a sua chávena de café cuidadosamente. Rui, não essa rapariga outra vez. Pensei que já a tinha superado. O nome dela é Beatriz, interrompeu Rui, a sua voz a subir. E eu não a superei porque nunca deixei de a amar. Mas tu sabias disso, não sabias, mãe? Sempre soubeste. Não sei do que estás a falar, disse Dona Maria friamente. Mas havia algo nos seus olhos, um vislumbre de alarme que foi rapidamente suprimido. Não me mintas mais, disse Rui. Chega de mentiras. A Beatriz contou-me tudo. Contou-me como foste ter com ela à meia da noite com os teus capangas. Como a ameaçaste com acusações falsas de roubo. Como lhe deste dinheiro e lhe disseste para desaparecer. O rosto de Dona Maria permaneceu uma máscara de compostura, mas os seus dedos apertaram a chávena de café. Se essa Beatriz te contou essas histórias ridículas. Ela não estava a mentir, gritou Rui, a sua compostura a quebrar-se finalmente. Eu sei que ela não estava a mentir porque é exatamente o tipo de coisa que tu farias. Controlaste a minha vida desde o dia em que nasci. Escolheste as minhas escolas, os meus amigos, a minha carreira. Manipulaste, ameaçaste e conspiraste para garantir que tudo corresse de acordo com o teu plano mestre. Mas a Beatriz não fazia parte do teu plano, pois não? Ela era apenas uma rapariga comum, não era suficientemente rica, não era suficientemente importante para o teu precioso filho. Ela não era adequada, retorquiu Dona Maria,
a sua própria calma a estilhaçar-se. Ela não era ninguém, Rui. Uma rapariga pobre sem família, sem ligações, sem futuro. Ela ter-te arrastado para baixo, arruinado tudo o que eu construí para ti. Aí está, disse Rui, a sua voz a tremer de raiva. Finalmente, a verdade. Tu ameaçaste-a. Tu mandaste-a embora. Dona Maria levantou-se, os seus olhos a brilhar. Fiz o que era necessário para te proteger. Era jovem e tolo, apaixonado por um rosto bonito. Estavas pronto para deitar fora todo o teu futuro por ela. Eu amava-a, gritou Rui. Eu amava-a, e tu destruíste isso. Destruíste as nossas vidas por causa do teu orgulho e da tua obsessão com o status. Eu salvei-te de um erro terrível, contrapôs Dona Maria. Aquela rapariga tinha-te na mão. Ela teria ficado grávida de propósito para se garantir. Ela já estava grávida, rosnou Rui. O silêncio caiu sobre a sala. Dona Maria olhou para o filho, o rosto pálido. O quê? A Beatriz estava grávida quando a mandaste embora, disse Rui, a sua voz agora fria e dura. Ela estava grávida do meu filho. Da minha filha. E por causa do que fizeste, eu não soube nada sobre ela. Durante 9 anos, não soube que tinha uma filha. A boca de Dona Maria abriu-se e fechou-se, mas nenhum som saiu. O nome dela é Mariana, continuou Rui. Ela tem 9 anos. É inteligente, corajosa e bonita. E tem vivido na pobreza, num apartamento de um quarto, a vender laranjas na rua para comprar remédios para a sua mãe doente. A minha filha, a tua neta, viveu assim por causa do que fizeste. Eu não sabia. Não, não sabias, porque não te importaste, disse Rui. Não te importaste com o que aconteceu à Beatriz depois de a teres ameaçado. Não te importaste se ela poderia estar grávida. Só querias que ela desaparecesse, e que se danassem as consequências. Dona Maria caiu na sua cadeira, a sua compostura habitual completamente despedaçada. Eu tenho uma neta, sussurrou ela. Sim, disse Rui. Tenho uma filha. E tenho um teste de ADN para o provar. Correspondência de 99,9%. Ela é minha. Inegavelmente, legalmente, biologicamente, minha. Eu não sabia, repetiu Dona Maria, mas a sua voz era fraca agora, incerta. Isso não melhora as coisas, disse Rui. Na verdade, torna-as piores. Estavas tão focada nos teus próprios planos, na tua própria visão de como a minha vida deveria ser, que nunca pensaste nas consequências. Ameaçaste uma mulher grávida e inocente e mandaste-a embora. Mantiveste um pai longe da sua própria filha. Dona Maria olhou para ele, e pela primeira vez na sua vida, Rui viu medo nos olhos da sua mãe. O que? O que vais fazer? Rui foi até à janela, a olhar para os jardins imaculados. Quando falou, a sua voz era baixa mas firme. A Beatriz e a Mariana são a minha família agora, disse ele. Elas vão viver comigo. Vou cuidar delas, protegê-las e dar-lhes a vida que mereciam ter tido desde o início. E tu vais deixá-las em paz. Rui. Ainda não acabei, disse Rui, virando-se para a encarar. Se alguma vez ameaçares a Beatriz ou a Mariana, se tentares magoá-las ou afastá-las ou manipulá-las de alguma forma, eu corto completamente contigo. Sem visitas, sem telefonemas, sem feriados em família. Nunca mais me verás a mim ou à tua neta. Entendido? O rosto de Dona Maria estava cinzento. Não podes estar a falar a sério, Rui. Eu sou tua mãe. E a Beatriz é a mulher que eu amo, e a Mariana é a minha filha, disse Rui. Elas vêm primeiro. Sempre. Podes aceitar isso e fazer parte das nossas vidas, ou podes lutar contra isso e perder-me para sempre. A escolha é tua. Dona Maria ficou sentada em silêncio, a olhar para o filho. Nunca o vira assim, tão forte, tão certo, tão fora do seu controlo. Eu quero conhecê-la, disse ela finalmente, baixinho. A Beatriz ou a Mariana? Ambas, disse Dona Maria. Eu quero conhecer a minha neta. Rui estudou a sua mãe. Seria isto genuíno, ou apenas mais uma manipulação? Por quê? Perguntou ele com desconfiança. Dona Maria ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, a sua voz era mais suave do que Rui alguma vez a ouvira. Porque cometi um erro terrível. Porque deixei o meu orgulho e os meus planos destruírem algo precioso. E porque, ela fez uma pausa, a mão a tremer ligeiramente, porque quer tentar corrigir as coisas,
se for possível. Rui não confiava nesta mudança súbita, mas viu algo nos olhos da sua mãe que o fez hesitar. Talvez fosse arrependimento, ou vergonha, ou talvez apenas a percepção de que finalmente tinha ido longe demais e estava prestes a perder tudo. Vais conhecê-las, disse Rui lentamente. Mas ainda não. Primeiro, a Beatriz precisa de recuperar a saúde. Ela está muito doente porque não podia pagar cuidados médicos adequados, porque teve de lutar para criar a nossa filha sozinha. Quando ela estiver suficientemente forte, quando estiver pronta, então poderás conhecê-las. Mas mãe, ele aproximou-se, a sua voz a baixar para um tom áspero, se disseres uma palavra, uma única palavra, para magoar qualquer uma delas, se mostrares um pingo da crueldade que mostraste há 10 anos, nunca mais verás nenhuma de nós. Falo a sério. Dona Maria acenou lentamente. Compreendo. Compreendes? Desafiou Rui. Compreendes mesmo o que fizeste? Não separaste apenas 2 amantes. Forçaste uma mulher a criar um filho sozinha na pobreza. Mantiveste um pai longe da sua filha. Causaste anos de sofrimento porque achavas que sabias mais. Lágrimas brotaram nos olhos de Dona Maria, algo que Rui nunca vira antes. A sua mãe nunca chorava. Pensei que te estava a proteger, sussurrou ela. Não, disse Rui friamente. Pensaste que me estavas a controlar. Há uma diferença. Virou-se para sair, depois parou à porta e olhou para trás. Vou casar com a Beatriz, disse ele. Assim que ela estiver bem, vou pedi-la em casamento. E desta vez, mãe, nada do que disseres ou fizeres me vai impedir. Ela e a Mariana são a minha família agora. Elas são o que importa. Lembra-te disso. Ele saiu, deixando a sua mãe sozinha na sala de pequenos almoços, pela primeira vez na sua vida, completamente silenciada e impotente. Rui conduziu de volta para o hospital, as mãos a apertar o volante. O confronto com a sua mãe deixara-o a tremer, não de medo, mas de alívio. Pela primeira vez na sua vida, ele tinha-se oposto completamente a ela. Tinha escolhido a sua própria felicidade em vez do controle dela. Quando entrou no quarto de hospital de Beatriz, tanto ela como Mariana olharam para cima com ansiedade. Como correu? Perguntou Beatriz nervosamente. Rui sentou-se na beira da cama e pegou na sua mão. Ela admitiu. Admitiu tudo. As ameaças, tê-la mandado embora. Tudo. Os olhos de Beatriz arregalaram-se. Admitiu. Sim. E eu disse-lhe que se alguma vez tentar magoar-te a ti ou a Mariana, ela perde-me para sempre. Rui olhou para ambas. Vocês são a minha família agora. Vocês vêm primeiro. Mariana correu e abraçou Rui com força. Os olhos de Beatriz encheram-se de lágrimas. O que é que ela disse? Perguntou Beatriz. Ficou zangada. Acho que ela ficou com medo, disse Rui honestamente. Acho que ela percebeu que foi longe demais e que pode perder tudo. Ela pediu para vos conhecer. Beatriz empalideceu. Rui, não sei se consigo enfrentá-la. Ainda tenho medo dela. Não tens de o fazer até estares pronta, disse Rui com firmeza. E quando estiveres, estarei ao teu lado. Ela não te pode magoar mais, Beatriz. Eu não vou deixar. Nos dias seguintes, a recuperação de Beatriz continuou. A infecção desapareceu. As suas forças voltaram, e a cor regressou ao seu rosto. A doutora Sofia Silva estava muito satisfeita com o seu progresso. Mais alguns dias e pode ir para casa, disse ela com um sorriso. Casa, repetiu Beatriz baixinho, olhando para Rui. Eu não tenho bem uma casa para onde ir. Aquele apartamento. Vais para casa comigo? Disse Rui imediatamente. Vocês as duas. Para a minha casa. A nossa casa. Olhou para Mariana. Gostarias de viver naquela casa grande com o jardim? O rosto de Mariana iluminou-se. A sério? Podemos viver lá? Claro que sim, disse Rui. Tem estado demasiado vazia há demasiado tempo. Precisa de uma família para a encher de vida e risos. Beatriz começou a chorar novamente, desta vez lágrimas de felicidade. Rui, tens a certeza? Tudo está a acontecer tão depressa. Perdemos 10 anos, disse Rui suavemente. Não quero perder mais um dia. No último dia de Beatriz no hospital, Rui trouxe-lhes roupas novas a ambas, roupas bonitas e confortáveis que lhes serviam e pareciam novas porque eram novas. Mariana girou no seu novo vestido, a rir de alegria. Beatriz passou a mão pelo tecido macio do seu novo fato, mal acreditando que era seu.
Quando saíram do hospital, o carro de Rui estava à espera. Mas ele levou-as a outro lugar primeiro, não à sua casa. Onde vamos? Perguntou Mariana do banco de trás. Vais ver, disse Rui com um sorriso misterioso. Ele parou em frente a um restaurante requintado com vista para o Tejo, do tipo com toalhas de mesa brancas e talheres de prata. Beatriz parecia nervosa. Rui, não acho que esteja vestida para um lugar como este. Estás linda, disse Rui. Além disso, conheço o dono. Vamos. Lá dentro, sentaram-se numa mesa tranquila junto à janela. Mariana nunca estivera num restaurante assim. Olhava para tudo com olhos arregalados. Os copos de cristal, os guardanapos de linho, o menu com pratos que ela nem conseguia pronunciar. Pede o que quiseres, disse Rui. Tiveram uma refeição maravilhosa. Mariana experimentou coisas que nunca provara antes. Beatriz riu mais do que rir em anos. E Rui simplesmente observava-as, o coração tão cheio que parecia que ia rebentar. Depois da sobremesa, Rui estendeu a mão por cima da mesa e pegou na de Beatriz. Beatriz, disse ele suavemente. Há 10 anos, eu ia pedir-te uma coisa. Tinha comprado um anel e tudo. Estava apenas à espera do momento certo. Beatriz prendeu a respiração. Rui. Mas depois desapareceste, e pensei que tinha perdido a minha oportunidade para sempre. Rui tirou uma pequena caixa do bolso. Guardei o anel todos estes anos. Não consegui deitá-lo fora. De alguma forma, nunca perdi a esperança. Ele abriu a caixa. Dentro estava um anel de diamantes deslumbrante, simples e elegante. Mariana ofegou. A mão de Beatriz foi à sua boca. Beatriz, disse Rui, a sua voz embargada pela emoção. Eu sei que passamos por muito. Sei que temos muito que reconstruir. Mas eu amei-te durante 10 anos, e vou amar-te por mais 10.000. Casas comigo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Beatriz. Sim, sussurrou ela. Sim, Rui. Sim. Rui colocou o anel no seu dedo. Servia perfeitamente, como se estivesse destinado a estar ali todos aqueles anos. Depois levantou-se, puxou Beatriz para os seus pés e beijou-a, enquanto Mariana aplaudia e ria e chorava ao mesmo tempo. As outras pessoas no restaurante repararam e começaram a aplaudir também. Foi um momento de pura alegria, puro amor e pura correção. Naquela noite, finalmente chegaram à quinta de Rui. Desta vez, quando Mariana passou pelos portões, sentiu-se completamente diferente. Da última vez, era uma menina pobre a vender laranjas, assustada e incerta. Agora, estava a chegar a casa. Beatriz ficou no hall de entrada, a olhar ao redor com uma mistura de admiração e apreensão. Esta vai ser mesmo a nossa casa. A nossa casa, confirmou Rui. Virou-se para Mariana. Queres escolher o teu quarto? Há 8 quartos. Podes escolher o que quiseres. Os olhos de Mariana arregalaram-se. O meu próprio quarto. A sério? A sério, disse Rui, a rir. Anda, vou mostrar-te. Percorreram a casa, e Mariana inspecionou cada quarto. Finalmente, escolheu um no segundo andar com uma grande janela com vista para o jardim. Tinha paredes amarelas pálidas e muito espaço para brincar. Este, disse ela com certeza. É perfeito. Então é teu, disse Rui. Amanhã, vamos às compras de móveis e decorações. Podes escolher tudo. A tua cama, a tua secretária, brinquedos, livros, o que quiseres. Mariana abraçou com força. Obrigada, pai. Foi a primeira vez que lhe chamou assim sem hesitação, e a palavra fez o coração de Rui doer de uma forma boa. Naquela noite, mandaram vir pizzas e comeram-nas no chão da sala de estar, a rir e a falar. Rui contou a Mariana histórias da sua própria infância. Beatriz partilhou memórias da infância de Mariana. Começaram a entrelaçar as suas histórias separadas numa única narrativa partilhada. Mais tarde, depois de Mariana adormecer numa cama improvisada que Rui preparara no seu novo quarto, Rui e Beatriz sentaram-se juntos no jardim sob as estrelas. Ainda não consigo acreditar que isto é real, disse Beatriz suavemente, encostando a cabeça no ombro de Rui. Parece um sonho. Se for, então não quero acordar nunca, disse Rui. Virou-se para olhar ao luar. Beatriz, preciso de te perguntar uma coisa. Perdoas-me? Perdoar-te? Beatriz parecia confusa. Por quê? Por não te ter encontrado mais cedo. Por não ter visto através das manipulações da minha mãe. Por não ter estado aqui quando a Mariana nasceu,
quando estavas a lutar, quando mais precisavas de mim. Beatriz pegou no seu rosto entre as mãos. Rui, nada disso foi culpa tua. Tu não sabias. Se há alguém que precisa de perdão, sou eu. Devia ter encontrado uma maneira de te dizer a verdade. Devia ter sido mais corajosa. Fomos ambos vítimas da crueldade da minha mãe, disse Rui. Mas isso acabou. A partir de agora, nós fazemos as regras. Construímos a nossa própria vida. Juntos, disse Beatriz. Juntos, concordou Rui. Ficaram sentados em silêncio confortável por um tempo, simplesmente a desfrutar da proximidade um do outro depois de tantos anos separados. Quando achas que devemos casar? Perguntou Beatriz. Amanhã, sugeriu Rui, fazendo-a rir. Preciso de um pouco mais de tempo do que isso, disse Beatriz. Mas em breve. Não quero esperar muito mais. Já esperámos o suficiente, disse Rui. No próximo mês. Uma cerimónia pequena, apenas família e amigos próximos. Nada extravagante. Apenas nós, a prometer amar-nos para sempre. Parece-me perfeito, disse Beatriz. Há mais uma coisa que precisamos de discutir, disse Rui, o seu tom a ficar mais sério. A minha mãe. Ela ainda quer conhecer-te a ti e à Mariana. Beatriz ficou tensa. Eu sei. E sei que terei de enfrentar eventualmente, mas Rui, ainda tenho medo dela. E não tens de haver até estares pronta, disse Rui. Mas Beatriz, acho que a Mariana deveria conhecer a sua avó. Não porque a Dona Maria mereça, mas porque a Mariana merece conhecer toda a sua família, mesmo as partes difíceis. Beatriz pensou sobre isso. Tens razão, disse ela finalmente. Mas quero estar lá quando se encontrarem. E ao primeiro sinal de qualquer maldade ou manipulação, saímos imediatamente. Prometido, disse Rui. Ela não vos vai magoar mais a nenhuma das duas. 2 semanas depois, Beatriz sentiu-se pronta. Rui combinou que a sua mãe viesse à quinta, não o contrário. Este era o seu território, a sua casa, e Dona Maria seria a convidada. Na manhã do encontro, Mariana estava nervosa. Usava um dos seus vestidos novos e não parava de mexer na bainha. E se ela não gostar de mim? Perguntou ela. Então a perda é dela, disse Beatriz com firmeza. Mariana, tu és maravilhosa tal como és. Se a tua avó não consegue ver isso, então o problema é dela, não teu. A tua mãe tem razão, acrescentou Rui. E lembra-te, podemos terminar esta visita a qualquer momento. Se te sentires desconfortável ou assustada, basta dizeres uma palavra e ela vai-se embora. Quando a campainha tocou, a tensão era palpável. Rui foi abrir a porta, deixando Beatriz e Mariana à espera na sala de estar. Dona Maria Antunes entrou, e pela primeira vez, Beatriz viu a mulher que tinha arruinado a sua vida há 10 anos. Dona Maria era alta e elegante, vestida com um fato caro, cabelo impecável, joias discretas mas obviamente caras. Parecia a personificação da riqueza e do poder. Mas quando os seus olhos pousaram em Mariana, a sua expressão vacilou. Ela parou e apenas olhou. Mariana olhou de volta, tentando ser corajosa, embora o seu coração estivesse a martelar. Ela tem os teus olhos, Rui, disse Dona Maria baixinho. E o sorriso do teu pai. Ninguém esperava que ela dissesse isso. Dona Maria deu um passo em direção a Mariana, depois pareceu lembrar-se de si mesma e parou. Olá, Mariana, disse ela, a sua voz mais suave do que Rui alguma vez a ouvira. Eu sou a tua avó. Olá, disse Mariana baixinho. Dona Maria virou-se para Beatriz, e as duas mulheres enfrentaram-se pela primeira vez em uma década. Beatriz instintivamente moveu-se para mais perto de Rui, que passou um braço protetor à volta dela. Beatriz, disse Dona Maria. A sua voz era formal, controlada, mas havia algo por baixo. Talvez vergonha ou arrependimento. Eu devo-te um pedido de desculpas. O quarto ficou em silêncio. O que eu te fiz há 10 anos foi errado, continuou Dona Maria, cada palavra a parecer difícil de pronunciar. Eu ameacei-te. Assustei-te. E afastei-te do homem que amavas. Filo porque pensei que estava a proteger o meu filho. Mas estava enganada. Maguei-vos a todos os três, a ti, ao Rui e à Mariana. E por isso, lamento verdadeiramente. Beatriz não sabia o que dizer. Tinha imaginado este momento tantas vezes ao longo dos anos, mas sempre imaginara Dona Maria a ser cruel ou desdenhosa, nunca apologética. Não espero que me perdoes, continuou Dona Maria. Não tenho a certeza se mereço perdão.
Mas quero que saibas que se pudesse voltar atrás e mudar o que fiz, eu falo-ia. E quero perguntar-se, talvez, com o tempo, me permitirias fazer parte da vida da Mariana, para tentar ser a avó que ela merece. Rui olhou para a sua mãe, espantado e desconfiado. Seria isto genuíno, ou apenas mais um ato? Beatriz olhou para Mariana, que observava a sua avó com curiosidade. Depois olhou para Rui, que deu um pequeno aceno de cabeça. A decisão era dela. Não consigo esquecer o que fez, disse Beatriz finalmente, a sua voz calma. E ainda não estou pronta para a perdoar. Ela fez uma pausa, pensando em Mariana, na família, nas segundas oportunidades. Mas acredito que as pessoas podem mudar. Por isso, se está a falar a sério, se realmente quer fazer parte da vida da Mariana, então. Podemos tentar. Lentamente. Com limites. Os olhos de Dona Maria encheram-se de lágrimas. Lágrimas a sério. Obrigada, sussurrou ela. É mais do que mereço. Virou-se para Mariana novamente. Mariana, importas-te que me sente e fale contigo por alguns minutos? Gostaria de te conhecer. Mariana olhou para os seus pais, plural, agora. Beatriz deu-lhe um aceno de encorajamento. Rui sorriu. Está bem, disse Mariana. Dona Maria sentou-se cuidadosamente no sofá, e Mariana sentou-se na cadeira em frente. Rui e Beatriz ficaram por perto, a observar atentamente, prontos para intervir se necessário. Fala-me de ti, disse Dona Maria a Mariana. O que gostas de fazer? Qual é a tua disciplina favorita na escola? E Mariana, lentamente, cuidadosamente, começou a falar. Falou-lhe dos seus amigos, do seu amor pelo desenho, dos seus livros favoritos. E Dona Maria ouviu mesmo, fazendo perguntas e parecendo genuinamente interessada. À medida que a conversa continuava, Beatriz sentiu parte do seu medo a dissipar-se. Talvez Dona Maria estivesse realmente a tentar. Talvez as pessoas pudessem aprender com os seus erros. A visita durou cerca de 1 hora. Quando chegou a hora de Dona Maria ir embora, ela levantou-se e olhou para os três. Obrigada por me darem esta oportunidade, disse ela. Sei que tenho um longo caminho a percorrer para ganhar a vossa confiança, mas quero tentar. Depois de ela sair, Rui soltou um longo suspiro. Bem, isso foi inesperado. Achas que ela foi sincera? Perguntou Beatriz. Acho que ela tem medo de me perder completamente, disse Rui honestamente. Mas talvez esse medo a torne uma pessoa melhor. O tempo dirá. Mariana foi abraçar os seus pais. Acho que ela está triste, disse ela com a sabedoria de uma criança. Acho que ela tem estado sozinha há muito tempo. Tal como nós todos estivemos. Rui olhou para a sua filha sábia e sorriu. Talvez tenhas razão. As semanas passaram e a vida na quinta começou a assentar numa nova normalidade. Mariana começou numa nova escola, uma boa, onde os professores eram simpáticos e as outras crianças acolhedoras. Fez amigos rapidamente e adorava ter o seu próprio quarto, cheio de livros, brinquedos e material de arte. A saúde de Beatriz continuou a melhorar. Com boa comida, descanso e sem stress, ela floresceu. Começou a parecer-se com a jovem na fotografia, feliz e cheia de vida. Rui nunca fora tão feliz. Acordava com o som do riso da sua filha. Voltava para casa do trabalho para o sorriso de Beatriz. A quinta, antes fria e vazia, estava agora quente e cheia de vida. Dona Maria manteve a sua palavra. Visitava uma vez por semana, sempre respeitosa e cuidadosa para não ultrapassar os limites. Trazia pequenos presentes para Mariana, mas nunca tentou comprar o seu afeto. Era educada com Beatriz e parecia genuinamente querer fazer as pazes. Lentamente, muito lentamente, as feridas começaram a sarar. Numa noite, exatamente um mês depois do pedido de casamento de Rui, eles tiveram um pequeno casamento no jardim da quinta. Mariana foi a menina das flores, com um lindo vestido branco e um cesto de pétalas de rosa. Alguns amigos próximos vieram, e até Dona Maria esteve presente, sentada silenciosamente no fundo, a chorar baixinho durante toda a cerimónia. Quando Rui e Beatriz trocaram os seus votos, prometendo amar-se um ao outro através de tudo, não havia um olho seco no jardim. Eu amei-te durante 10 anos, disse Rui, segurando as mãos de Beatriz. E vou amar-te pelo resto da minha vida. Tu és a minha casa, respondeu Beatriz. Tu e a Mariana. Sempre foram. Beijaram-se, e Mariana aplaudiu, e todos aplaudiram. Foi um casamento pequeno, mas perfeito. Mais tarde naquela noite, depois de todos os convidados terem partido e Mariana estar a dormir profundamente no andar de cima,
Rui e Beatriz ficaram no jardim onde se tinham casado apenas algumas horas antes. Lembraste do que me disseste no dia em que nos conhecemos? Perguntou Beatriz. Rui pensou por um momento. Acho que disse que tinhas o sorriso mais bonito que eu alguma vez vira. E eu disse que a vida está cheia de surpresas, respondeu Beatriz, a rir. E eu tinha razão. Nunca poderia ter imaginado tudo isto quando era uma rapariga assustada a fugir há 10 anos. E eu nunca imaginei, disse Rui, que uma menina a vender laranjas entraria na minha vida e me devolveria tudo o que eu pensava ter perdido para sempre. Ficaram ali ao luar, abraçados, a pensar na longa jornada que os levara até este momento. A dor, a separação, os anos perdidos. Tudo os levara até aqui. Achas que vamos ser felizes? Perguntou Beatriz suavemente. Já somos, respondeu Rui. Temos um ao outro. Temos a Mariana. Temos uma segunda oportunidade que a maioria das pessoas nunca tem. Sim, Beatriz. Vamos ser muito felizes. E foram. Mariana cresceu na quinta, rodeada de amor e risos. Nunca esqueceu os tempos difíceis, o pequeno apartamento, os dias a vender laranjas e a ausência de um pai. Mas essas memórias moldaram-na numa pessoa gentil e compassiva. Nunca deu por garantidas as suas bênçãos. O amor de Rui e Beatriz aprofundou-se com o tempo. Tinham resistido à maior tempestade imaginável e saído do outro lado juntos. Nada os podia abalar agora. Até Dona Maria mudou. Nunca se tornou calorosa ou abertamente afetuosa, mas aprendeu a ser mais gentil, mais suave. Aprendeu que o controle não é amor, e que às vezes, deixar ir é o maior presente que se pode dar. Anos mais tarde, quando Mariana era adulta, às vezes contava aos seus próprios filhos a história de como os seus pais se encontraram. A vossa avó estava a vender laranjas, dizia ela, e bateu à porta de um estranho. Mas o estranho não era um estranho. Ele era o meu pai, que procurava a minha mãe há 10 anos. E quando eu fiz uma simples pergunta, por que é que a fotografia da minha mãe está na sua quinta, tudo mudou. Parece um conto de fadas, diziam os seus filhos. E era. Mariana teria concordado. Mas era melhor do que um conto de fadas, porque era real. E ensinava que o amor nunca desiste. Não importa quanto tempo passa ou quantos obstáculos se interponham no caminho, o amor verdadeiro encontra sempre o seu caminho de volta. E na quinta que outrora fora fria e vazia, a família viveu feliz para sempre. Não do tipo de final de conto de fadas onde tudo é perfeito, mas do tipo real, onde ainda há desafios e dias difíceis, mas onde há sempre amor para os ajudar a superá-los. A fotografia da jovem Beatriz que dera início a tudo ainda estava na mesa junto às escadas. Mas agora, ao lado dela, havia outra fotografia. Uma nova. De Rui, Beatriz e Mariana, juntos, a sorrir, finalmente uma família completa. E sempre que olhavam para essas fotografias, lembravam-se da verdade que os salvara a todos. Quando o amor é real, nunca acaba verdadeiramente. Ele espera. Ele tem esperança. Ele perdura. E quando o momento é certo, ele encontra o seu caminho de volta à casa. Espero que tenham gostado de assistir tanto quanto eu gostei de criar. Por favor, gostem, partilhem e comentem sobre as lições que aprenderam. E digam-me de onde estão a assistir nos comentários abaixo.